A gente está aqui hoje na... Como é o nome desse lugar que a gente está? Serra do Manecão. Serra do Manecão, que é um lugar aqui em Miracatu, um lugar considerado uma das principais atrações turísticas, né, da cidade. E aonde foi que vocês encontraram estudando a Serra do Manecão? No seu livreto. Num livreto, no nosso livreto. Por que nosso? Porque ele foi construído junto com professores, junto com pessoas da cidade, o Adão, por exemplo, o Elvis. A gente tem aqui na cidade de Miracatu, inclusive hoje tem reunião, um conselho municipal de turismo. Então, o turismo a gente chama de uma atividade econômica. Traduzindo para vocês, é possível ganhar dinheiro, ter renda e desenvolver uma cidade, um território com turismo. Se a gente pegar, tem vários países, vários lugares, né? A gente, geralmente, quando pensa no turismo, a gente pensa em lugares longe e às vezes a gente acaba esquecendo da nossa cidade, né? E o Vale do Ribeira, que é a nossa região, é uma região muito rica. Então, tudo que vocês estão fazendo aqui é uma educação de alta qualidade, uma educação ambiental, uma educação de território. E como vocês disseram, a Serra do Manecão estava dentro de um livreto, porque a ideia daquele livreto era mostrar para a cidade algumas coisas que existem aqui em volta do turismo. A Serra do Manecão, várias cachoeiras. Então, é bem interessante. Eu já apresentei essa cartilha em vários lugares, inclusive em outros estados, e as pessoas ficam interessadas aqui no Vale do Ribeira, porque a gente tem muita coisa bonita para mostrar, né? Então vamos lá, vocês vão fazer uma entrevista com a gente vai fazer uma conversa aqui e podem perguntar o que vocês quiserem. Meu nome é João, do 5º ano, é a professora Sandra. Qual é a parte que você gostou nesse livreto? É difícil falar, porque todos os lugares que a gente mostrou no livreto, eles têm a sua beleza, né? Aqui, por exemplo, a gente está num mirante a vários metros de altitude que a gente pode ver, inclusive lugares além de Miracatu, né? Se a gente olhar aqui no final do dia, no pôr do sol, dá para ver Juquiá, que é uma cidade vizinha, a gente está num lugar alto, tem uma beleza aqui que é uma beleza de altitude, de montanha. Se a gente for lá para a Cachoeira do Faú, que fica lá do outro lado da cidade, a gente tem a oportunidade de entrar numa floresta e lá tem uma beleza que são as águas do Faú, né? Uma cachoeira maravilhosa. Então é difícil escolher. Para mim, todos os lugares são lindos e maravilhosos. E cada um tem a sua beleza diferente, né? Inclusive, é igual às pessoas. Todas as pessoas têm uma beleza. Todas as pessoas têm um dom. Então, os lugares também são assim. Por isso que a gente nunca pode comparar. Se a gente for comparar um lugar com outro lugar, a gente vai achar um melhor do que o outro. Não é verdade? E cada lugar tem a sua beleza. Então, esse que é o pensamento que a gente tem que ter para começar a olhar para a nossa cidade e enxergar essa beleza. E não deixar que as pessoas falem que a nossa cidade não tem nada, porque tem muita coisa para fazer, né? Meu nome é Lucas, o nome da minha professora é Sandra Lopes e o nome da escola é Sítio dos Morais. O que você mais espera desse acampamento? Ah, que legal. Uma oportunidade de falar o que a gente veio fazer aqui, né? Muito bom. Lucas, primeiro vamos lembrar que foram vocês, os professores, os pais, os alunos que tiveram essa ideia de vir até aqui. Então, eu mais do que depressa aceitei esse convite da gente estar aqui junto. Uma porque eu já vim aqui várias vezes e toda vez que eu venho aqui existe uma beleza diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui estava tudo aberto, né? Tava um sol maravilhoso, a gente montou as barracas, agora já começa a mudar, o fim do dia está chegando, as nuvens começam a descer. É uma oportunidade da gente viver e vivenciar a natureza, prestar atenção, porque quando a gente está na natureza, a gente não pensa em problema. Por exemplo, desde que a gente chegou aqui, eu garanto que vocês pensaram primeiro em brincar, que vocês chegaram aqui, correram, depois em comer, depois em montar a barraca, beber uma água, ajudar uma outra pessoa que estava precisando ali, montando, todo mundo se ajudando, né? E aí a gente acaba não pensando nos problemas. Então eu gosto muito, né, de sair. Eu tenho minhas filhas também, que são pequenas igual vocês, tenho uma filha... Que idade que vocês têm? 10. 10 anos? Eu tenho uma filha, o nome dela é Alice, que tem 9 anos, inclusive. Tem outras também, menores e maiores. Então a gente sempre está saindo, né? E é uma oportunidade da gente desestressar, que é uma coisa que criança não tem. E se a criança crescer com o pensamento de que na natureza ela tem essa oportunidade, né, Quando a gente é adulto, é uma palavra difícil para vocês, mas é trazer o nosso pensamento para o presente, né? Porque quando a gente
é adulto, a gente fica pensando muito no futuro, muito no passado. E geralmente isso é a correria do dia a dia, né? Quando vocês forem adultos, vocês vão lembrar disso. Agora, se vocês crescerem com essa conexão com a natureza, vocês vão ter um refúgio, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que moram em São Paulo, moram em Curitiba, moram em cidades grandes, que eles ficam doidos por um feriado, por uma folga, um final de semana, para sair fora daquela cidade, desestressar, ir pescar, ir para a praia, ir fazer uma trilha, sair daquele lugar. Porque o ambiente de uma cidade é estressante mesmo, né? O trabalho, a rotina. Então, tá na natureza, tá aqui acampando, é uma oportunidade da gente desestressar. E isso traz uma coisa muito importante para todo mundo, para criança, para adulto, que é saúde, né? Saúde mental, saúde física também, né? Vocês veem, aqui tem espaço para correr. Daqui a pouco a gente vai fazer uma janta aqui, vai fazer um churrasco, né? Todo mundo vai comer junto. Isso é legal também, né? Confraternizar. Daqui a pouco vai ter uma música aqui que o tio Elvis vai tocar pra gente também, falando de natureza. Então é tudo isso que a gente está vivenciando aqui nesse acampamento. Olá, meu nome é Joaquim, eu sou da escola EM Sítio dos Moraes, o nome da minha professora é Sandra. Você conhece todos os pontos turísticos? Inclusive, foi muito boa pergunta, Joaquim, porque eu vou contar um pouco da história, né? Aqui tá o livreto, né? Que legal, ó. Então, ó, tem várias coisas, né? A gente começa falando que Miracatu é MIT, né? O que é MIT? Tá aqui escrito, Município de Interesse Turístico. Porque aqui tem muita coisa que pode se tornar, que já é um atrativo turístico e que vai se desenvolvendo porque as pessoas têm interesse, né? Lugares para andar de bicicleta, lugares para fazer cavalgada, lugares para tomar um banho, né? No calor, várias cachoeiras. Então, quando a gente foi escrever, pensar nos textos, a gente fez um roteiro, né? E participou várias pessoas. O tio Adão participou, que mostrou muitos lugares, inclusive. Quem me apresentou vários lugares foi o Adão, que trabalha na prefeitura, que conhece muito aqui a cidade, né? Então a gente saiu andando na cidade praticamente inteira, em vários lugares. E aí deu trabalho de escolher alguns lugares, né? Porque são dezenas de cachoeiras, por exemplo, que tem aqui em Miracatu. Aí a gente escolheu algumas espalhadas na cidade para poder mostrar todo o território da cidade inteira, né? Então, por exemplo, tem o Faú lá do outro lado. Aí tem Biguá, que já fica desse lado da cidade, sentido Iguape, né? Aí a gente fala de uma outra, da Cachoeira da Pedra Grande também, né? Que é uma cachoeira que fica para trás do Faú, lá no extremo da cidade, onde que daqui a gente enxerga. Amanhã cedo vocês vão ver, as últimas montanhas que tem aqui é onde que está a localização do Faú, e para dentro ainda tem a Cachoeira da Pedra Grande. Aí a gente falou mais da onde mesmo? Serra do Manecão, né? Viemos aqui, ó. Aí para falar de onde a gente tá, né? Você vê que legal, ó. São os personagens, né? Aqui o Cauã. Lembrando que o Cauã é um personagem que ele é descendente indígena, né? E aqui em Miracatu, por exemplo, tem aldeia, né? Então a gente tá lembrando disso no livreto. Tem aqui o que é feito na Serra do Manecão, né? Aqui o Adriano, que é guia de turismo e trabalha com turismo de várias maneiras, projetos de turismo, assim como o Oséias, o Bodão, eles desenvolvem aqui atividades de voo livre, olha que legal. E, inclusive, esses dias atrás eu estava vindo de São Paulo, passando na BR, olhei assim o colorido do céu, né? Coisa mais linda. Então são pessoas de outros lugares que vêm aqui, porque aqui é um lugar ideal para fazer essa prática. Aqui na Serra do Manecão também tem, fala aqui no livreto, rapel, tem trilha aqui, ó, a gente já entra aqui, começa uma trilha que vai lá pro outro lado. Então, olha o tanto de coisa que tem para fazer só aqui na Serra do Manecão, né? Então a gente resumiu um pouco da cidade para colocar aqui no livreto. E uma outra coisa é que, assim, ó, vocês estão usando esse livreto, então de parabéns por estar usando e abusando desse livreto, né? Estudando ele, conhecendo a cidade. Outras pessoas também, quando existem feiras por aí, é uma oportunidade da gente levar o material e mostrar um pouco da cidade, mostrar o melhor que tem na cidade, né? Um pouquinho do melhor, e começar a trazer pessoas para visitar também a nossa cidade. Então, qual que foi a grande intenção? O que motivou a gente a escrever esse livreto é mostrar que tem sim muita riqueza aqui na cidade. Então, Miracatu, Terra das Águas, por exemplo, o título. Alguém consegue viver sem água? Não. Ninguém consegue viver sem água, né? Então é para mostrar que tem riqueza, começa pelas águas, que todo mundo precisa. A gente tem cultura, a gente tem lugares para visitar como turismo, né, na área do turismo que a gente vem conversando. Então tudo isso é o que a gente tentou trazer aqui nessa cartilha. Beleza? Meu nome é Sofia
Sou do 5º ano, EM Cício dos Moraes. O nome da minha professora é Sandra. Qual é a parte que ele mais gosta de livro? Ó, uma das partes que eu mais gosto do livreto, porque eu não vou falar dos lugares, eu vou falar do começo da história de Miracatu. A própria história de Miracatu é uma coisa que me fascina. Uma que eu gosto de água demais, gosto de remar, né? Gosto de remar bastante. Aprendi a remar com meu avô, remar canoa. Hoje eu remo caiaque de vez em quando dá. Então, por exemplo, a história de Miracatu é uma história que as pessoas chegaram até aqui, né? Lógico que já existia aqui, não vamos, assim, a gente tá falando da história da descoberta do lugar. Já existiam habitantes aqui, né? Tem vários relatos de tribos indígenas e tudo mais, mas a colonização, né, o que trouxe a sociedade aqui, as pessoas aqui para Miracatu, veio pela água. Então não existia BR. As pessoas vinham pelo mar, depois entravam do mar pelos vários rios que tem na cidade. E vamos ver, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe responder o nome do principal rio aqui da cidade? De São Lourenço. Na lata. Como que é o seu nome mesmo? Thales. Ó, o Thales acertou. E a gente fala dele aqui, inclusive. Vocês estudaram mesmo. O Rio São Lourenço. Então, foi pelas águas do Rio São Lourenço que Miracatu foi descoberto. E ali teve a cidade que deram o nome de Prainha, né? O vilarejo, e depois Miracatu. Então, olha a importância, né? A gente fala de história e é muito importante a gente saber da história de onde a gente vive, né? Porque às vezes a gente lembra da história do Brasil, da história da América, quem descobriu a América, quem descobriu o Brasil, a gente esquece de lembrar quem descobriu a nossa cidade. Um detalhe importante dessa chegada pelo rio é a igreja que é voltada para o rio, porque ela seria normal ser para a rodovia, mas não tinha rodovia, então todos os visitantes chegavam pelo rio. Tanto que se você for lá na igreja católica em Miracatu, na pracinha, a igreja é virada para o rio, por causa desse detalhe, que a chegada em Miracatu era pelo rio. Muito bom essa lembrança. E assim como várias cidades aqui, né? Eu gosto bastante do Vale do Ribeira, diga-se de passagem. Então, já trabalhei, né? Fiz bastante trabalho em várias cidades. E todas as cidades que têm uma igreja, e quase toda cidade tem uma igreja, ela é voltada para o rio, né? Algumas voltaram para a cidade, né? Desmancharam sua torre e colocaram a torre voltada para a cidade. E a gente não pode esquecer da nossa história, né? Que a gente começou pelo rio. Não só Miracatu, tem várias cidades aqui, né? Então o rio era usado para as pessoas virem desbravar, conhecer a nossa região. Depois que eles vieram para cá, nossa região é uma região de muita riqueza. Vocês sabiam que a nossa região, isso está no outro livreto que a gente fez, que é lá de Iporanga e Eldorado, dessas duas cidades que ficam lá no Alto Ribeira. Então o ouro do Brasil, né, que é uma riqueza, o ouro até hoje vale muito, né? Então o ouro do Brasil não começou em Minas Gerais. No começo da escravidão do Brasil, era aqui no Vale do Ribeira, os primeiros escravos que vieram para o Brasil vieram para cá buscar ouro. E aí eu faço uma pergunta para vocês: um lugar que tem ouro é um lugar pobre? Não. Um lugar que tem água é um lugar pobre? Não. Então a nossa região é um lugar pobre? Não, é um lugar rico. Muito rico, né? Então é isso. Eu sou Davi, sou da escola EM Cício dos Moraes, sou com a minha professora Sandra Lopes e sou do 5º ano. Primeira pergunta, se você já conhece todos os lugares do Malecão? Quase todos os lugares. Um lugar que eu não conheço aqui ainda, mas eu quero conhecer em breve, é a pedra que faz o rapel aqui. Vocês sabem o que é rapel? Inclusive a gente fala aqui, né, no livreto, que aqui se faz o rapel. Então tem uma pedra aqui que tem a prática do rapel, né, que é descer, né, escalar é quando a gente sobe, né, o rapel é quando a gente desce, é mais ou menos isso. Então eu tenho vontade de fazer, e é uma vista maravilhosa, né, que dá pra ver a cidade, dá pra ver, e é uma experiência, né, que eu não fiz ainda. Quero fazer o rapel e também quero saltar de voo livre aqui, que eu já recebi vários convites do Adriano, do Pirulito, e só conversa. Não tive essa oportunidade ainda de voar aqui, né. Meu nome é Thayle, estudo na escola EM Cício dos Moraes, sou do 5º ano, o nome da minha professora é Sandra. Quais são os animais que tem na Serra do Malecão? Ok, essa pergunta é diferente, hein? Muito boa. Ó, são vários animais, vários. Então, por exemplo, se a gente for falar só dos passarinhos, né? Das aves, dos passarinhos, que também é uma prática. Sabia que tem muita gente que vem
atrás de observação de aves, é uma prática assim que cresce muito. Então assim, o tanto de ave que tem aqui, ó, vários gaviões. Teve um dia que eu vim acampar aqui com os amigos de fora, e aí de noite, assim, na hora que começou a lua a sair, um urutau cantou. Vocês já ouviram falar no urutau? Sim. O urutau é uma ave noturna, né? Ele dá um canto assim que é meio assustador, que é diferente, né? Aí eles, que barulho é esse, que barulho é esse? Daí é um urutau, né? E tem lenda em cima de urutau, tem um monte de contos em cima de urutau, eles ficaram encantados, porque só conheciam de livro, ou de televisão, ou de filme, né? Então, ou para falar dos mamíferos, por exemplo, grandes mamíferos, né? A gente tem presença de grandes felinos aqui, jaguatirica, onça parda, o queixada. Queixada é um tipo de porco, né? Cateto é um porquinho um pouco menor, queixada é um porco um pouco maior. Esquilo, a gente tem alguns saguis aqui, que inclusive aparece aqui de dia. Então são muitos animais, muitos. Meu nome é Cauê, estudo na escola M Sítio dos Moraes. O nome da minha pro é Sandra e eu sou da quinta série. O que se incentivou a fazer esse livreto? O incentivo é o que eu mais gosto, a gente mais gosta de fazer, não só todo mundo que participou, que é educação. Né? Vocês acham que tem adulto precisando de educação? Sim. Tem muito, né? Agora vamos falar de educação ambiental, que é aquilo que envolve o meio ambiente, a natureza. Tem adulto que precisa aprender educação ambiental? Sim. Muito, né? Vocês já viram um adulto jogando lixo da janela do carro? Sim. É uma cena bonita ou feia? Feia. Horrível, né? Como que pode um adulto que já viveu, né, que deveria saber das coisas da vida, ser educado, faz isso ainda, né? Então isso a gente chama de educação, ou educação ambiental. Alguém aqui já foi na praia no Ano Novo? Sim, eu nunca fui na praia. Nunca foi na praia? Vamos um dia então, aqui pertinho, rapaz. É do outro lado aqui do morro. Ó, na praia ou na televisão que vocês viram, depois de um carnaval da vida, que é essas festas, né, que tem, ou depois de um ano novo, tanto de lixo que tem. Então, porque as pessoas são mal educadas. Mal educadas não, porque eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe mal educa uma pessoa. Eles esqueceram da educação que receberam, com certeza. Então a gente tem que sempre praticar a educação ambiental também. Então, pra gente aprender a cuidar, alguém gosta de estar num ambiente sujo? Não, né? Ninguém gosta. Então começa por aí. A gente tem que aprender a cuidar da nossa casa. A gente tem que aprender a cuidar. A gente tem que entender a cidade como a nossa casa. A nossa casa não é só o lugar que a gente mora, com as paredes, os quartos, o telhado, o muro, a cerca. A nossa casa é a nossa cidade, né? Então, a educação ambiental permite a gente olhar a cidade como a nossa casa. E não só o muro, a rua da cidade é a nossa casa, a escola que vocês estudam, as cachoeiras. Aqui faz parte da casa de vocês. Aqui é o tio Oséias que cuida, é dele, com o tio Pirulito. Mas faz parte da casa de vocês. Vocês não estão se sentindo em casa aqui? Vocês estão bem? Estão felizes? Sim. Então pronto, ó, tá comprovado. Então é tudo isso que motiva a gente a fazer isso. Entendeu? Muito bom. Meu nome é Thales, eu sou do quinto ano, tenho 10 anos. Minha professora se chama Sandra Lopes. Eu estudo na escola M Sítio dos Moraes. A diretora se chama Andréia. Muito bom, Thais. Primeiro que você se comunica bem pra caramba. Agora faz sua pergunta. De novo. Essa pesquisa desse livreto demorou muito? Ó, demorar é uma das coisas que eu não penso. A gente não tem, nunca o tempo, a gente usa o relógio porque precisa, né? Tem hora para fazer as coisas, para trabalhar, tem hora para estudar, para entrar na escola, para sair, hora do recreio, tem horário. Mas quando a gente vai trabalhar, por isso que vocês precisam, desde já dessa idade que vocês estão, 10 anos é uma idade que vocês estão chegando dos 10 anos, com 10 anos é uma idade muito importante para todo mundo. A gente começa a pensar na vida adulta com 10 anos, né? Aí chega nos 15 anos, quando vê, tá com 20 e está se tornando adulto. Então, nesse processo é importante vocês pensarem no trabalho que vocês vão querer fazer na vida adulta. Então hoje, eu, por exemplo, eu trabalho com o que eu gosto demais. Inclusive quando eu estou trabalhando nem parece, porque para mim, estou trabalhando ali como se eu estivesse brincando às vezes. Então, mas leva um tempo para fazer as coisas, né? Então eu vou contar um pouco como que foi assim. Então primeiro a gente fez visita nos lugares, tirou foto, levou o drone, tirou foto de cima, entrou no mato, tirou foto de cachoeira. Tudo isso para formar os cenários, né? A gente chama de cenário, que é a ilustração. Por exemplo,
esse cenário aqui, que é da estação ferroviária, que tem aqui na cidade, né? Antigamente onde chegava o trem, que depois, ó, inclusive é um detalhe legal. Primeiro as pessoas descobriram aqui Miracatu pelas águas, depois criou uma estrada de trem, né? Uma ferrovia, que levava até Santos e começou a vir cada vez mais pessoas. Depois, só depois, inclusive conta aqui, que teve a rodovia, que é a pista, né? BR. Então é um lugar muito importante. Durante muito tempo, esse foi o lugar que as pessoas chegaram na cidade. Então a gente foi lá, ó, pegou uma foto antiga, tirou uma foto do lugar para poder fazer o cenário. Isso leva um tempo, né? Aí tem uma pessoa que desenha, uma que escreve, outra que vem e para fazer esse trabalho de campo, que a gente chama. Então, foram vários dias, né? Entre ir nos lugares, entendeu, Thales? Ir nos lugares, tirar foto, depois, pela visita, quando a gente vai no lugar, por exemplo, se a professora pedir para você, se faça uma redação de como foi lá na Serra do Manecão, vocês vão descrever, né? Como que foi? Ah, eu cheguei lá de ônibus, aí depois a gente armou a barraca, depois a gente comeu, depois a gente bateu um papo, entenderam? Entendeu? Então, isso a gente, nesse trabalho, chama de roteiro. É como se fosse um filme mesmo. Aí faz um roteiro, escreve, aí começa a fazer texto, colocar os personagens. Então foi mais ou menos pegar também a contribuição dos professores, todos os professores da cidade, mais de 200 professores, que contribuíram, né? O que eles gostariam de ver. Então tudo isso levou mais ou menos uns 3 meses. Aí depois ficou pronto, foi aprovado, aí depois veio da gráfica, assim, o papel bonitinho, do jeito que vocês estão vendo. Então levou mais ou menos uns 3 meses, por aí, 90 dias. Beleza? Respondido? Todo mundo? Sim. Alguém tem dúvida? Não. Então tá bom. Não existem problemas ambientais. Existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos que podem ser resolvidos com educação. Preservare soluções ambientais inteligentes.